capítulo 4, nós vamos ler os 14 versículos que compõem este capítulo, e a seguir, eu acho que precisa um pouquinho de luz, é o pessoal da galeria, né? Que possam ver, por gentileza. Ok. A palavra de Deus diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: o que vês? Respondi: olho e vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e as 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que isto é? Eu disse: não, Senhor meu. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Então ele trará a pedra angular em meio a aclamações. Graça, graça a ela. Veio de novo a minha palavra do Senhor. As mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Quem despreza o dia das coisas pequenas, esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: o que são estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Novamente lhe perguntei: o que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Respondeu-me ele: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu Senhor. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Quero destacar versículo de número 6, na sua segunda parte, quando está escrito assim: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias significa o Senhor se lembra. Está colocado entre os livros do Antigo Testamento denominados profetas menores, juntamente com mais 11 profetas. Este livro costuma ser chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Ou seja, Zacarias está para o Antigo Testamento, assim como o livro do Apocalipse está para o Novo Testamento.
É um livro profético, messiânico, cheio de simbolismos que fazem parte exatamente desse tipo de escritos proféticos. Acima de tudo, a sua profecia aponta para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Trata de temas tais como visões. Nesse capítulo nós encontramos algumas, e no livro encontramos 8 visões. Trata de profecias, sinais, voz de Deus. É prático e trata também de arrependimento, cuidado divino, salvação, vida de santidade. O contexto do livro de Zacarias é muito interessante, porque o livro está inserido na história do povo de Deus, relacionada à reconstrução da cidade de Jerusalém. Nós sabemos que o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia e depois voltaram em 3 levas, em 3 grupos, e nesse momento nós aprendemos que o rei Ciro libertou os cativos de Israel, cerca de 50.000 cativos que voltaram da Babilônia e encontraram a cidade desolada, destruída. O Senhor Deus levantou Zorobabel como um príncipe, como um governador, para liderar o povo na reconstrução daquilo que foi destruído. Iniciaram a reconstrução do templo, mas logo pararam, seja por oposição dos seus vizinhos, ou mesmo pela indiferença do próprio povo. 16 anos mais tarde, o Senhor levanta Zacarias, que era um profeta, contemporâneo do profeta que lhe antecede na lista dos profetas menores, o profeta Ageu, incumbidos de incentivar o povo à retomada da construção. 4 anos depois, os trabalhos foram terminados e o que temos aqui é exatamente uma profecia, uma palavra da parte de Deus que nos insere, que nos coloca nesse momento da história do povo de Deus, que, em voltando do cativeiro, desanimou, cedeu às perseguições de fora, cedeu ao desânimo de dentro, e Deus então levantou este profeta para se constituir na boca do Senhor a falar ao seu povo. O profeta Ageu foi usado para um reavivamento, enquanto que Zacarias foi usado para incentivar o povo a trabalhar na obra do templo. No livro de Zacarias, nós encontramos 8 visões. Eu não vou falar sobre elas nesta noite. Nós encontramos a visão de um homem que aparece lá no capítulo 1, a partir do versículo 7, que lembra o cuidado vigilante de Deus. Depois nós encontramos no mesmo capítulo, a partir do verso 18, uma outra visão. Depois encontramos no capítulo de número 2, a 3ª visão, a 4ª no capítulo 3, a 5ª no capítulo 4, a 6ª no capítulo 5 e também a 7ª visão, culminando com a última delas, que está registrada no capítulo 6.
A palavra que lemos, cujo destaque dessa noite é esta afirmação que o Senhor Deus dá ao profeta, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, que a Septuaginta, a tradução do texto antigo para o latim, chama, ou para o grego, coloca como não por grande poder, e a Vulgata, que é a tradução para o latim, dizendo não por um exército, como está aí no versículo 6, uma expressão que significa que o efeito para reconstruir o que estava destruído, para restaurar o que estava destruído, não poderia ser pela força da mão humana, pelo poder do homem, pela autoridade do homem, por meios humanos, de forma alguma, por mais que poderosos e potentes. Sem dúvida, Zorobabel, que era o governador, ficou desanimado quando pensou em quanto havia para fazer, quão fracos eram os meios à sua disposição e quão formidável era a oposição. Nada poderia tranquilizá-lo melhor do que esta promessa. Não é por força, não é por violência, mas sim pelo meu espírito. O que eu quero dizer nessa noite, senhoras e senhores, é que o princípio colocado aqui ainda vigora. Não é pelo braço humano. A igreja não avança pelo poder e capacidades dos seres humanos, mas avança pelo poder de Deus, pela ação de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é por força, não é pelo poder do homem, mas pelo Espírito de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, há algo misterioso que acontece enquanto a palavra sai dos lábios limitados do pregador e regada pelo Espírito, coberta pelo Espírito, banhada pelo Espírito. Esta palavra atinge o coração do homem, fazendo dele uma nova pessoa. Eu quero trabalhar esse versículo e o texto dizendo o seguinte: em primeiro lugar, só pelo Espírito nós podemos compreender as coisas de Deus. No versículo 4, quando Zacarias é indagado, ele pergunta ao anjo que falava com ele: Senhor, o que é isto? Ele não conseguia compreender. Zacarias não conseguia entender a visão que lhe fora dada. As coisas de Deus só podem ser compreendidas pela ação do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, primeira carta, do capítulo 2, ele coloca da seguinte forma: que as coisas de Deus são loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. O homem sem Cristo não tem condições de compreender na sua plenitude a palavra de Deus, as coisas de Deus, porque não há o Espírito Santo no coração que lhe permite tal compreensão. Só pelo Espírito nós podemos compreender as coisas de Deus. Há algo misterioso, senhoras e senhores, quando a palavra de Deus é pregada. Inexplicável. Eu não sei explicar o que acontece quando a palavra sai dos lábios do pregador e alcança o coração da pessoa. Seja aqui, ou pessoas que estão me ouvindo agora através da transmissão.
faz uns 2 domingos, um amigo ali do Tony, nosso irmão, pai da Luciene, lá de Paulo de Fronten, ouvindo o culto. E nós convidamos pessoas a aceitarem a Cristo. Naquela noite de domingo, 2 domingos atrás. Apenas uma pessoa, um jovem que estava desse lado, que veio à frente. Quantos se lembram disso? Aquele moço veio à frente. Depois alguém me traz aqui o papel dizendo que aquele moço lá em Paulo de Fronten estava entregando a vida a Cristo. Mandei mensagem para ele e ontem perguntei: você está firme com Jesus? Ele talvez esteja me ouvindo agora, dizendo: estou firme com Jesus. Não tem explicação. É misterioso. É misterioso. A palavra anunciada, o Espírito Santo pega esta palavra e gera um impacto no coração de uma pessoa. É um milagre que não tem explicação. Eu experimentei isso na minha própria vida, há muitos anos atrás. Me lembro, como se fosse hoje. Era uma noite de sábado, lá no Rio de Janeiro. E eu estava lá naquela reunião de jovens, cheio de preconceitos, cheio de reservas, tendo ido àquela reunião apenas para me desincumbir de um insistente convite de uma colega de escola. Tinha aversão, preconceito de crentes, zombava dos crentes, zombava da Bíblia, zombava dos irmãos que naquela época, na rua onde eu morava, se reuniam para cantar e para pregar. Ah, quantas vezes eu me lembro, passava por entre eles, brincando, zombando e gritando: seus Bíblias, seus crentes. Aí Deus me pega pelo braço, me pega pelo coração e me faz um pregador do Evangelho. Eu me lembro, naquela noite de sábado, eu fui àquele encontro de jovens, como lhes disse, para que eu não fosse mais convidado. Porque todas as vezes que aquela colega me via, ela dizia: Celso, eu já não suportava mais tantos convites. E naquele sábado de manhã, eu disse: olha, hoje eu vou à sua igreja, eu nem sei se ela vai me convidar. E fui. E chegando naquela reunião, cheguei cedo, eu entendi o horário errado. Eu entendi que o culto começaria às 16 horas. E eu cheguei 4 horas da tarde na igreja. A igreja fechada. E eu pensei: se eu for embora, eles vão continuar me convidando. Pelo menos eu quero ver se aquela minha colega chega e ela me vê, para que eu logo dê uma desculpa e vá embora. Eu fiquei sentado lá na entrada daquela igreja, meditando. Era um hippie diante de uma igreja, meditando, esperando um culto de jovens. Que loucura! 5 horas e ninguém. 6 horas, aí uns jovens se apresentaram. Eu disse: olha, eu vim aqui porque uma colega tal me convidou. E eles foram me abraçando, me acolhendo com tanto amor, com tanto carinho. Aquela reunião se iniciou. Eu vi aqueles jovens cantando, que alegria, que paz transmitiam. Eu fiquei ouvindo, e o preconceito foi sendo quebrado, a resistência foi caindo. E quando um jovem foi à frente e começou a pregar a palavra de Deus, o mistério aconteceu. É como se ele estivesse falando somente para mim. Estávamos ali, mais ou menos uns 200 jovens, naquela reunião, que naquela época se chamava Clube Bíblico. E lá estava eu, no meio daqueles jovens, cabeludão, doidão, loucão, ouvindo a mensagem do Evangelho. E aquela palavra pregada
foi atingindo o meu coração, foi tocando o meu coração. É como se Ele estivesse falando somente para mim. E aquilo foi me pesando. E eu comecei a chorar. Fui quebrantado. E então, o pregador, lá da frente, disse assim: você que está ouvindo a palavra de Deus e quer entregar a sua vida a Jesus hoje, levante a sua mão. Aquilo que nós fazemos aqui, e eu pensei, é comigo, eu vou levantar a minha mão, eu vou dar esse sinal de que estou aceitando a Cristo. E de imediato, lá da frente, ele disse assim: quem sabe você que quer hoje entregar a sua vida a Cristo, quer levantar a sua mão, e a sua mão está pesando 1 tonelada. Eu disse, é comigo. Porque eu queria e não conseguia. As lágrimas banhavam a minha face. E aquela palavra foi penetrando o meu coração. Quando eu dei conta de mim, estava à frente, chorando como uma criança, nascendo de novo. Lindo demais. Ainda hoje me lembro daquela experiência e a emoção me toma. Aquela noite de sábado no mês de novembro, num culto de jovens, o Espírito Santo tocou meu coração. Eu saí daquela congregação, flutuando a 1 metro do chão. Que paz inundou meu coração. Que paz. Paz profunda. Paz que as drogas não davam. Paz que as baladas não davam. Paz que as coisas do mundo não conseguem produzir. Que paz inundou meu coração. E meus irmãos, para encurtar a história, o fruto daquela experiência está aqui pregando para você hoje. Não tem explicação. Não tem explicação. Não é por força, não é por violência, mas é o Espírito de Deus que fala ao coração da pessoa. E há algo interessante, que a mensagem da palavra de Deus, ela alcança as pessoas nos mais variados níveis. Às vezes nós temos no auditório pessoas com pouca cultura, temos pessoas com doutorado, pós-doutorado, que são alcançadas pelo Evangelho, que tocam o coração. Muitos anos atrás tive o privilégio de visitar a América e fui pregar numa congregação na cidade de Nashua. Reginaldo e Regina conhecem. E quando eu cheguei lá naquela igreja, naquela congregação para pregar, a convite do pastor da Igreja Batista em Boston, nos Estados Unidos, chegamos lá e eu vi um moço que arrumava a igreja, uma igreja americana cedida para o trabalho dos brasileiros, e ele então arrumava aquele espaço para que pudéssemos cultuar a Deus. E a pessoa que me conduziu disse assim: está vendo aquele moço ali? Um rapaz jovem, aspecto muito simples. E me disse assim: aquele moço é professor na Universidade de Harvard, que fica lá em Boston. Uma das melhores universidades do mundo. E disse assim: ele se converteu lendo a Bíblia. Não tem explicação. Não tem explicação. Não é pela força do homem.
Só pelo Espírito nós podemos compreender as coisas de Deus. Só pelo Espírito. Zacarias não estava compreendendo. Então o Senhor deu a ele a direção. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se você veio a esta congregação por pelo menos 3 vezes, não erro em dizer que você está aqui porque o Espírito Santo, de alguma forma, já tem falado ao seu coração. Falo com a convicção de que quem volta, volta porque alguma coisa lhe tocou. Não volta pela beleza do templo, não volta pela beleza da música, não volta por qualquer eventual desempenho dos pregadores, não. Porque o Espírito de Deus toca o coração da pessoa e ela sente vontade de ouvir, alguma coisa toca o interior dela. Não é por força, não é por violência, mas somente pelo Espírito. Só pelo Espírito de Deus, para algo sobrenatural acontecer na vida de uma pessoa. No verso 7, o Senhor Deus diz: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Sabe o que isso significa? Poderosos inimigos, desprezados, subjugados, subservientes à causa de Deus. Uma montanha é mencionada nas Escrituras de forma emblemática, para denotar as maiores dificuldades e oposições dos homens para cruzar qualquer desígnio. E a derrubada ou o nivelamento dessas montanhas expressa os mais altos atos do poder de Deus, subjugando todas as dificuldades e oposições para o bem do seu povo. Só pelo Espírito de Deus, para que algo sobrenatural possa acontecer. Ontem eu assistia um breve documentário sobre uma das feridas sociais mais trágicas da nossa nação, que se chama Cracolândia. E eu estava ouvindo lá o depoimento de algumas pessoas. Eu vi o depoimento daquela filha, ainda criança, para quem o repórter perguntou: qual é o seu sonho? E ela dizendo: é ter o meu pai aqui em casa. E eles conseguiram identificar naquele esgoto humano que é a Cracolândia, o pai daquela menina. A mãe, esposa daquele moço, foi atrás dele. E com o auxílio da Guarda Municipal e da Polícia de São Paulo, identificaram no meio daquelas pessoas aquele moço. Conseguiram trazê-lo para casa. E aquele moço então ficou com a sua família, mas veio a recaída. E 2 dias depois, lá volta ele para a rua. Quem já viu a Cracolândia sabe que o coração de São Paulo está profundamente ferido com a chaga chamada Cracolândia. Mas eu não sei se você tem conhecimento de que lá naquele esgoto humano começou um projeto que tem se espalhado por todo o país, chamado
Cristolândia, onde homens e mulheres são atendidos e são recuperados do poder de destruição gigantesco que as drogas provocam na vida de uma pessoa. E quantos estão sendo libertos em todo o território nacional. Ver o depoimento de homens e mulheres recuperados, e muitos deles libertos das drogas saem dali para se tornarem missionários. Não tem explicação. Qual é o tratamento? Alimentação, higiene, cuidado médico, mas principalmente palavra de Deus, pregação do Evangelho. E essa palavra que entra no coração dessas pessoas tem quebrado cadeias, tem quebrado correntes, e só pelo Espírito de Deus para algo sobrenatural acontecer na vida de uma pessoa. Não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quantos estão me compreendendo? Há algo extraordinário acontecendo aqui, senhoras e senhores. O Evangelho muda o coração de uma pessoa, mudou o meu. Tenho visto, nesses não poucos anos de ministério da palavra, aqui nesta cidade, fora dela, verdadeiros milagres, que têm nome, que têm rosto, que têm cheiro, milagres concretos de vidas transformadas, milagres que são frutos das orações de muitas mães tementes a Deus, de muitos pais tementes a Deus, que oraram por seus filhos, talvez até já estejam descansando nos braços do Senhor, mas Deus colheu estas orações, e mesmo que eles não vejam a resposta, Deus é fiel para responder a estas súplicas. Nessa noite, eu quero dizer para você que só pelo Espírito de Deus uma pessoa pode ser transformada. Só o Espírito de Deus para fazer de uma pessoa uma nova criatura. Lemos, por exemplo, a experiência de um dos homens mais terríveis do Novo Testamento. Um homem truculento, violento, com os olhos cheios de ódio, coração cheio de ódio, os olhos cheios de vingança, de maldade, num zelo cego. E eu estou me referindo a Saulo de Tarso, que foi testemunha ocular do primeiro martírio de um dos homens mais santos do Novo Testamento, que foi Estevão. A Bíblia diz, no livro de Atos, que ele, Saulo, cuidava das roupas daqueles que apedrejavam a Estevão. Mas Deus tinha um propósito na vida deste homem. E lá no capítulo 9 de Atos, nós descobrimos que Saulo, perseguindo a igreja, viu um clarão, caiu do cavalo, ficou cego 3 dias. Uma voz que lhe bradava na mente dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele homem de perseguidor
passou a ser um perseguido. Sem dúvida alguma, a conversão mais impactante do Novo Testamento, de um homem chamado Saulo, um homem que foi alcançado pelo poder do Espírito Santo. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É isso que me embala como pregador e líder desta comunidade, absolutamente convencido de que é o Espírito de Deus que opera. Pega esta semente preciosa que cai no coração de uma pessoa e começa a germinar. Começa a germinar. Até que eclode numa bonita planta, numa vida transformada pelo poder do Evangelho. Nessa noite, eu quero convidar você, senhor, senhora, que adentrou esta congregação, a experimentar o poder de Deus na sua vida, a entregar o seu coração a Jesus Cristo, a abrir o seu coração para Ele entrar, para Ele habitar em você e fazer de você uma nova criatura. Vamos curvar a nossa cabeça em oração. Senhor nosso Deus, não é por força, nem por violência, mas é pelo Teu Espírito. O Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui e aqueles que nos ouvem pela transmissão nas redes sociais. Eu quero pedir, Deus, nessa hora, que o Espírito Santo do Senhor cumpra aquilo que só Ele pode fazer. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quero pedir, Senhor, que nesta noite, aqueles que adentraram esta congregação, e ainda não entregaram a vida a Cristo, que o façam corajosamente. Quero pedir, Senhor, por aqueles que estão nos ouvindo em casa, possam dizer: eu quero Jesus na minha vida. Eu sinto o Espírito de Deus trabalhando o meu coração, me convencendo, me atraindo para Cristo. E eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Ó Deus, não é o pregador quem transforma o coração, mas é o Espírito Santo. A mensagem é poderosa. E eu peço ao Senhor que cumpra nesta noite propósito de alcançar vidas para a glória do Senhor. Nos comprometemos em dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quero pedir à igreja que permaneça orando. E eu quero perguntar nessa noite,
Há alguém aqui que já tem ouvido a palavra de Deus e quer dizer